Amém? Quem está feliz com Jesus nessa noite? Amém? Quem está feliz com Jesus nessa noite? Amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, aqueles que nos visitam nessa noite, aqueles que já são de casa, aqueles que estão conosco todos os domingos. Você crê que Deus tem uma palavra de Deus para a sua vida, querido, nessa noite? Amém? Prepare o seu coração para receber das verdades de Deus nessa noite. Eu tenho algo muito importante para comunicar com vocês nessa noite. É algo que Deus tem ministrado aos nossos corações há algum tempo e talvez não é uma palavra muito agradável aos nossos olhos, aos nossos corações, mas é uma palavra importantíssima para as nossas vidas, principalmente para nós que nos declaramos um povo que ama Jesus, que vive para Deus. Amém? Feche teus olhos por um instante, eu quero orar junto com você antes de nós iniciarmos esse tempo. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa noite especial que o Senhor preparou para cada um de nós. Obrigado, Paizinho querido, pela tua presença aqui nesse lugar que é tão real, Senhor. Obrigado, Pai, por cada louvor aqui entoado, Senhor. Obrigado por cada gesto, Senhor, de adoração, Pai. Obrigado por corações rendidos na tua presença, Senhor. Obrigado por cada momento que o Senhor preparou nessa noite para nós, até nós chegarmos aqui, Senhor. No momento mais importante, onde nós vamos ouvir a tua palavra, onde nós vamos receber dessa palavra, Senhor, e eu tenho certeza, Pai, que essa palavra vai gerar frutos dentro dos nossos corações, Senhor. Obrigado, Paizinho querido. A minha oração é para que o Senhor me ajude, Senhor, a compartilhar das grandezas do teu coração, Senhor. A minha oração é para que essa palavra, Senhor, não fique somente no nosso intelecto, que essa palavra possa penetrar no mais íntimo, Senhor, dos nossos corações, Pai. Que essa palavra gere vida, Senhor. Gere vida, gere vida, gere vida na vida de todos aqui, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero conversar com vocês nessa noite sobre o manto de insatisfação. Você já ouviu falar sobre o manto de insatisfação? Talvez você não tenha ouvido esse termo, manto de insatisfação, mas você já tem ouvido e percebido na própria palavra de Deus sobre a insatisfação. Eu tenho percebido, querido, nesses dias e primeiro nós precisamos entender o que é uma insatisfação. Se você olhar no dicionário, lá no seu dicionário na sua casa, você vai perceber que a insatisfação ela é um sentimento de desagrado. É uma sensação de descontentamento. Ao invés de nós estarmos contentes com algo, nós ficamos descontentes com algo. O descontentamento ou a insatisfação também é um aborrecimento, o que causa um sentimento de raiva, de vazio e de tédio. A insatisfação também é um desprazer, é a falta de contentamento e de agrado e de prazer. Eu tenho constatado, querido, principalmente nesses dias, que muitas pessoas, consciente ou até inconscientemente, estão vestindo esse manto de insatisfação. Eu creio que muitas delas, muito obrigado, Chico, inconscientemente, estão se vestindo desse manto de insatisfação. E isso tem levado pessoas para lugares que elas nunca deveriam estar. A insatisfação, querido, é algo tão perigoso, que talvez nós deveríamos conversar mais sobre o assunto. E talvez nós conversaremos nos próximos dias, ou talvez durante esse ano. É um assunto tão amplo e tão importante que uma noite como essa, talvez 30, 40, 50 minutos aqui, é muito pouco para nós falarmos sobre algo tão importante para os nossos dias. O que eu tenho percebido, querido, nesses dias, é que o descontentamento, em todas as áreas. Você já percebeu que hoje as pessoas não perduram mais tanto tempo no emprego como antes?
Pega os nossos pais. Eu não sei qual o exemplo que você tem, mas eu tenho o exemplo do meu pai que, desde quando eu me conheci por gente, meu pai ele trabalhou num só lugar. Ele durante 20 anos, 30 anos. Isso não é uma regra, querido. Ah, o pastor está dizendo que não pode trocar de emprego. Não. Mas você já percebeu que as pessoas que são pouco mais experientes do que nós, eles perduravam mais nos trabalhos do que hoje? As pessoas criavam raízes nos lugares, querido. Não era qualquer coisa que tirava a pessoa daquele lugar. A insatisfação também, ela tem feito com que casamentos se diluem do dia para a noite. Pelo simples fato de eu estar descontente com o meu cônjuge. Descontentamento, querido, tem afetado famílias, tem destruído famílias nos nossos dias. Você vai sentar, você vai conversar, você vai aconselhar um casal e você percebe que o que eles estão vivendo é um descontentamento uns com os outros. Mas eu não estou mais contente, pastor, dentro desse relacionamento. Eu não estou mais contente na minha família. Pais estão se descontentando dos filhos, como se isso fosse algo normal, querido, e não é normal nos nossos dias. E sabe onde isso tem afetado também? Dentro da igreja. Dentro da igreja. Em uma conversa nos últimos dias com o pastor Rideu, em um momento que nós tivemos ali de discipulado, eu comecei a olhar, a perceber aqui em Paranavaí algo. Existem igrejas nascendo nesses dias. Igrejas não baseadas, querido, no evangelismo, pessoas que foram ganhas para Cristo, grupos, células que vão crescendo até se tornar uma igreja. Mas existem igrejas nascendo hoje de pessoas descontentes de outras igrejas. Não tenho nada contra isso. Tomara que se abram mais igrejas, se nascem mais igrejas em Paranavaí. Mas o que eu tenho percebido ao olhar para as pessoas que estão nesses lugares, não são pessoas que foram ganhas para Jesus. Falo isso com muita tristeza e com muita dor no coração. São pessoas que estiveram em outros lugares e que estiveram descontentes nesse lugar com a sua liderança e por isso saíram desses lugares e abriram uma igreja ou outras igrejas. O descontentamento, querido, tem rachado relacionamentos, tem dividido pessoas, tem dividido ministérios por causa de um descontentamento. Ao invés de ter algo para se tratar com a liderança, ao invés de procurar os seus líderes, os seus pastores e tratarem aquilo que talvez a pessoa está passando por aquele momento, alguma dificuldade, ou algo que ela está vendo que não está em acordo com a palavra de Deus, ou com aquilo que ela acredita, ou com a fé que ela professa, essas pessoas, por descontentamento, elas preferem saírem desse lugar e ir para um outro ministério. O descontentamento, querido, é algo terrível, terrível, que tem assolado o coração de muitas pessoas nesses dias. Tem um texto da palavra de Deus que talvez ele é cirúrgico para isso. É um texto aqui do apóstolo Paulo, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4, versos de número 10 ao 13. É um texto bem conhecido nosso. As palavras de Paulo aqui em Filipenses 4, 10 diz assim: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo que isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando por necessidade.
E no verso de número 13, aquele versículo que todos nós amamos e gostamos. Tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, eu acho fantástico as palavras do apóstolo Paulo. Nos faz pensar sobre algumas coisas em relação a isso. O apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo que ele aprendeu a viver contente. Pastor, você quer dizer que nós podemos aprender a ter uma vida de contentamento? É isso. Nós podemos escolher se nós vamos vestir o manto do contentamento, se nós vamos aprender ou ser disciplinados a viver uma vida contente, não importa qual seja a situação. Ou nós vamos vestir esse manto de descontentamento e vamos viver uma vida nesse mundo estando descontente em todos os lugares onde nós estivermos. Você já percebeu que existe gente assim, querido? Infelizmente. Gente que está descontente em todos os lugares. Ela não está contente no trabalho que ela está. Ela não está contente exercendo a função ou exercendo a profissão que ela está exercendo. Ela não está contente na família que ela está inserida, onde Deus escolheu, inseriu ela naquela família. Ela não está contente no grupo de amizade com que ela caminha, com as pessoas que estão ao seu redor. Ela não está contente na igreja, ela não está contente em lugar nenhum. Porque ela vestiu, querido, esse manto de descontentamento. Pastor, isso quer dizer que a gente precisa, que a gente não tem sentimento, que a gente precisa estar dizendo sim para todas as coisas? Não, querido, não é isso. E não é também fechar os olhos para os problemas, querido. Mas uma vez que nós olhamos para as palavras do apóstolo Paulo, querido, não sei você, mas eu muitas vezes me sinto envergonhado quando eu olho para as palavras do apóstolo Paulo. Ele diz aqui no verso 12, eu sei o que é passar necessidade. Eu sei o que é viver e ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. E é difícil estar contente quando está com fome, não é verdade? É difícil, principalmente para nós homens. É ruim quando está com fome. É difícil estar contente. O apóstolo Paulo está dizendo que ele aprendeu. Se ele aprendeu, a gente pode aprender também. Amém? Seja bem alimentado, seja com fome, seja tendo muito, ou seja passando por necessidade. É difícil estar contente passando por necessidade. O apóstolo Paulo está dizendo que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Pastor, tá bom. E quando que eu visto esse manto de insatisfação? Eu trouxe pelo menos quatro aspectos hoje para ser rápido e talvez abrir a sua mente para que você possa, talvez, abrir os olhos para aquilo que estão à nossa volta. Eu quero tratar de 4 aspectos importantes que acontecem na nossa vida quando nós vestimos esse manto de insatisfação ou o manto de descontentamento. O primeiro aspecto, quando você veste o manto de insatisfação, quando nós deixamos de valorizar o trabalho do outro, isso acontece bastante dentro de casa, entre marido e mulher. O marido não valoriza, querido, o trabalho da mulher. A mulher não valoriza o esforço do marido. Os filhos não valorizam o esforço dos pais. Deus me fez, querido, voltar lá na minha infância hoje, quando eu preparava essa mensagem, quando eu falava sobre isso. Hoje nós estamos vivendo um dia frio aqui em Paranavaí. Hoje, graças a Deus, eu estava lá no meu quarto, debaixo de uma coberta bem quentinha. Sei que estava com calor, estava de shorts e camiseta lá. Mas nunca, nem sempre foi assim, querido. Os nossos filhos hoje, muitas vezes, não têm a noção daquilo que nós vivemos, ou às vezes daquilo que nossos avós viveram no passado. As casas nunca foram como as casas de hoje. Eu praticamente morei 17, 18 anos numa casa de madeira, no fundo da casa da minha avó. Não era uma casa de madeira assim, ruim, mas também era uma casa mais ou menos. Tinha algumas frestas ali, entrava alguns ventinhos.
Você falou que era ruim, sim. O ruim mesmo, sabe qual que era, querido, em casa? Era o banheiro. O banheiro era muito ruim. Eu tomei muito banho de canequinha nesse inverno. Aquela baciona de alumínio, esquentava a água, jogava água ali e tomava banho de canequinha. O banheiro era tão ruim, querido, que um dia frio, assim, eu me lembro, a parede do banheiro ficava encostada com a parede do quarto onde dormia eu e meu irmão. Um dia de muita chuva, assim, muito vento. De repente, no meio da noite, nós escutamos um estrondo, assim, muito grande. Todo mundo levantou assustado. Quando nós fomos orar, o banheiro tinha caído. Tinha caído o banheiro. Não, a gente não sabia se agradecia ou se chorava porque não tinha banheiro. Porque o banheiro era muito ruim, gente. Tinha uns vão assim no canto da parede. Pensa no vento que entrava naquele banheiro. Era ruim de fazer tudo que você pensava. De tomar banho, de fazer as necessidades. Tudo era ruim. E aquele banheiro caiu, querido. Tão ruim que ele era. Caiu com o telhado, caiu parede, caiu tudo. Aí meu pai foi lá, conseguiu um dinheiro e fez um banheirinho bem legal pra gente lá. Um banheirinho de azulejo, tinha um box, tinha um chuveiro quentinho. Isso aí nós devíamos ter, eu já tinha provavelmente uns 10, 12 anos de idade quando isso aconteceu. Puxa vida, e hoje a gente não valoriza essas pequenas coisas, sabe? Hoje existem muitos jovens que não valorizam o esforço dos pais para se ter uma casa, para se ter um chuveiro quente, um banho quente nesse inverno é gostoso. Sabe, às vezes vejo algumas coisas e a nossa juventude hoje precisa aprender muito, querido. Muito com os pais e com os avós. Eu falo isso porque eu vivi isso e talvez tenha situações aí muito mais difíceis do que essa. Mas Deus me fez lembrar disso, querido, e ser grato, muito grato a Deus por aquilo que Ele tem nos dado nesses dias. Às vezes nós precisamos ser mais gratos e mais contentes com aquilo que Deus tem nos dado. Amém? Nós vestimos esse manto, querido, quando nós deixamos de valorizar um ou outro, quando o marido deixa de valorizar a esposa, quando a esposa deixa de valorizar o esforço do marido, quando o filho não valorizam os esforços do pai. Sabe, jovem, hoje os nossos jovens não andam mais a pé, não é verdade? Tem gente que fala, você tem que andar mais a pé. Não, glória a Deus, querido, que eles não andam mais a pé. Eu não sei você, mas eu andei bastante a pé nesse Paranavaí. Bastante, bastante, bastante. Eu sei que muitos aqui andaram bastante. Hoje os nossos jovens, a maioria anda de carro conosco, a maioria já tem a sua moto, ou tem seu carro, enfim. Já vivem em outro tempo e glória a Deus que as coisas melhoraram. Tem muita gente que acha que as coisas estão piorando. Mas se nós voltarmos um pouquinho no tempo, você vai perceber que hoje nós comemos muito melhor do que os nossos pais comeram no passado. Nós nos alimentamos com mais qualidade, com mais quantidade do que os nossos pais se alimentaram no passado. Hoje o que é tão simples também, que Deus me fez lembrar de um pão francês, que hoje é tão comum a gente ir na padaria comprar. E alguns dias em casa não tinha o pão francês, tinha polenta. Eu falo isso para os meninos, ele, pai, pelo amor de Deus. Fazia-se a forma de polenta, colocava na geladeira, no outro dia cortava a polenta e comia com café da manhã. E tava tudo certo, querido. Ninguém morreu, todo mundo ficou fortinho, né? Alimenta bem. É gostoso, viu? Não é ruim, não. Tem gente que vai olhando pra mim assim, é polenta? É gostoso, viu? Um dia experimenta fazer a polenta, colocar numa forma. Deixa na geladeira, no outro dia você come com um café. É gostoso. Pelo menos naquele momento era gostoso, né? Ou com chá, né? É gostoso. São coisas, querido, que a gente precisa ser gratos a Deus. Esse primeiro ponto, ele fala que nós vestimos um manto de insatisfação quando nós não valorizamos uns aos outros. Quando nós não valorizamos as amizades que nós temos. Quando nós não valorizamos aquilo que Deus, as pessoas que Deus tem colocado na nossa vida. As pessoas que estão ao nosso lado, querido, faça chuva, faça sol, no dia bom, no dia mais ou menos, no dia ruim, Deus tem colocado pessoas ao nosso lado.
Amém? Segundo ponto que eu quero tratar com você, nós vestimos esse manto de insatisfação quando nós olhamos os erros do outro sem primeiro olhar para os nossos erros. Olha o que o texto de Mateus, no capítulo de número 7, verso de número 1, fala para nós a respeito disso. É um texto muito conhecido também da palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, verso de número 1, diz assim: Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida em que usarem, também será usada para medir vocês. Querido, olha que sério isso. A palavra de Deus está nos dizendo: não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida em que vocês usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu olho? Hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. A palavra está dizendo para a gente não tirar o cisco do olho do nosso irmão? Não. A palavra de Deus não está dizendo isso. A palavra de Deus aqui está dizendo para a gente não tentar tirar o cisco do olho do meu irmão sem primeiro tirar a trave que está no meu olho. Você já entrou um cisco no seu olho? Grande. Talvez por maior que seja, talvez é minúsculo, né? Já incomoda. Mais da conta. O texto está dizendo para primeiro a gente olhar, querido, para a nossa própria vida, antes de nós julgarmos o nosso irmão. Aqui, o texto, ele dá uma ênfase, querido, com a questão da medida. Ele fala: com a mesma medida que vocês usarem, vai ser a medida usada para medir vocês. Nós precisamos fazer um exercício quase que diário na nossa vida. Sabe, todas as vezes que nós vamos exortar alguém, todas as vezes que nós vamos chamar a atenção de alguém, todas as vezes que nós vamos aconselhar alguém, nós como pastores, primeiro eu preciso olhar, querido, o quão Deus foi bom comigo, o quão Deus foi gracioso e misericordioso com a minha vida e com os meus pecados, para depois eu tratar com o pecado, com o erro, com a falha de outras pessoas. Quando nós fazemos esse exercício, querido, nós percebemos que muitas vezes aquilo que a pessoa está vivendo, muitas vezes aquilo que a pessoa está passando ou está errando naquele momento, Deus foi muito mais misericordioso e gracioso conosco. E talvez aquilo que a pessoa está vivendo naquele momento é muito pequeno, perto do perdão, da graça e do favor que Deus liberou sobre as nossas vidas. Esse é um exercício, querido, necessário para nós. Antes de eu reparar, de eu apontar o erro do meu irmão, eu preciso olhar para a minha vida. Nós precisamos olhar para a nossa própria vida. Olhar primeiro para dentro de nós e perceber, querido, quão falho nós somos. O quanto nós carecemos dessa graça, desse favor de Deus. É certo, querido, que nós trataremos diferente dos erros e das dificuldades das outras pessoas. Antes de apontar o erro na vida das pessoas, eu preciso olhar não somente para a minha vida, mas eu preciso olhar para a minha casa, para a minha família. E perceber, querido, que nós precisamos crescer. E saber que nós precisamos avançar. E saber que a graça de Deus tem sido abundante todos os dias da nossa vida. Ou nós seremos como aquele credor incompassivo, com aquela parábola. Que aquele que devia uma quantia enorme foi perdoado. E depois aquele outro irmão que devia uma quantia muito melhor. Muito, 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 muito menor. Aquele rapaz agarra o outro pelo pescoço, quase mata ele sufocado.
Eu não sei você, querido, mas quando eu olho para a minha vida, eu vejo o tamanho do perdão de Deus por mim. Eu vejo o tamanho da graça, do favor que Deus liberou sobre a minha vida para que eu pudesse estar aqui hoje. Esse é um exercício que nós precisamos fazer todos os dias da nossa vida. Nós vestimos, querido, esse manto de insatisfação quando nós olhamos para a vida do outro sem primeiro analisar a nossa própria vida. Nós vestimos esse manto de insatisfação quando nós só percebemos o erro nas outras pessoas. E é muito fácil de perceber os erros das outras pessoas. É muito mais fácil eu perceber os erros, as dificuldades, os defeitos da pastora Tânia do que da minha própria vida. Nós vestimos esse manto, querido, de insatisfação quando nós não percebemos que muitas vezes nós somos piores do que o nosso próximo. Em muitos aspectos. Muitos aspectos. Terceiro ponto que eu quero tratar com você. Nós vestimos esse manto de insatisfação quando nós nos tornamos aqueles que só apontam o problema, mas não somos parte da solução desse problema. Você já percebeu isso? No trabalho? Ou em casa? Ou na igreja? Tem gente que é campeão, querido, que é expert em apontar as dificuldades, em apontar os defeitos, mas não são parte da solução desses problemas. Nós vestimos o manto de insatisfação quando nós nos tornamos uma pessoa assim. E só apontamos, ó, isso aqui está errado, isso aqui outro poderia ser diferente. Ah, por que a parede é preta e não é branca? Ah, por que isso, por que aquilo? Nós precisamos ser parte do problema, querido. Você já percebeu que o mundo corporativo ele paga muito mais para aqueles que são líderes e que resolvem problemas do que aqueles que trabalham? Porque o mundo corporativo, querido, das empresas, elas querem pessoas para resolver problema. Resolver problema. E quem resolve o problema, normalmente, é mais remunerado do que as outras pessoas. Porque pessoas, querido, para apontar, para dizer que isso está errado, isso, aquilo outro está errado, tem muito. Em todos os lugares, querido. Na igreja também tem. Pastor, você quer dizer que nós vamos fechar os olhos para os problemas? Não, querido, nada disso. Vocês não nos conhecem há um bom tempo, sabe que nós não somos assim. Nenhum dos nossos pastores, ninguém da nossa equipe pastoral é assim. Mas não dá, querido. Nós precisamos ser parte daqueles que solucionam os problemas. Há um tempo atrás, nós existíamos uma necessidade de evangelizar pessoas. Pastor, nós precisamos evangelizar pessoas, nós precisamos fazer algo. O Ministério de Evangelismo começou a atuar. Começou a fazer grandes cruzadas de evangelização? Não. Começou escrevendo os versículos e entregando nas casas aqui no bairro. Começou a se mexer. Foi tornando maior, pessoas foram sendo tocadas, pessoas foram recebendo a palavra de Deus e sendo tocadas pela palavra de Deus. Quantos testemunhos que nós temos aqui, querido? De pessoas que recebem aquele versículo que para muitos é algo muito simples. Mas que pessoas são tocadas por Deus através daquele versículo. Existiu uma necessidade de evangelizar pessoas. E essa necessidade está sendo atendida por pessoas que todos os sábados, faça chuva ou faça sol, eles estão aqui na frente da igreja ou eles estão nos nossos bairros ao redor semeando a palavra de Deus. Pessoas que não só apontam os problemas, mas que são parte daqueles que resolvem os problemas. Problema, pastor, evangelizar? Tudo bem, nós estamos aqui. Nós vamos levar a palavra de Deus, nós vamos semear a palavra de Deus no nosso bairro. Nós precisamos, querido, nós vestimos esse manto quando nós só apontamos os problemas e não somos parte da solução. Isso é algo que nós precisa cair no nosso coração.
Precisa cair no nosso coração. E muito mais, nós precisamos tomar uma decisão. Se você perguntar para a pastora Tânia, ela vai falar isso para você. Se tem algo que eu não gosto, definitivamente não gosto, é de reclamação. Pergunta para ela, o que o pastor não gosta de jeito nenhum? De reclamação. Porque isso aí é algo, querido, que eu decidi, que caiu dentro do meu coração há anos atrás. Eu decidi não reclamar da onde eu vim. Eu decidi não reclamar mais porque eu tive um passado assim. Eu decidi reclamar não mais porque eu fui adotado ou porque eu tive uma infância difícil. Eu decidi não reclamar mais por causa disso. Eu decidi não reclamar, querido, desde a época que eu jogava futebol. Jogando ou não jogando, eu estava lá trabalhando todos os dias da mesma forma. E não é fácil, querido, para quem é atleta isso, principalmente para quem é goleiro. Porque jogador joga-se um monte, goleiro joga só um. E normalmente os goleiros não saem por nada. Já percebeu? Só se quebrar a perna do cara, o cara sai. Tem uns que acabam o jogo mancando, com a mão quebrada, com o dedo quebrado, mas o cara acaba o jogo jogando. Não sai. Teve um ano que foi muito específico, querido, para a minha vida, e isso caiu dentro do meu coração. E foi ali que Deus começou a me direcionar para essa tomada de decisão. Foi um ano em que assim, eu tinha muitas expectativas de jogar aquele ano. E aquele ano formou-se um time muito bom, o Chuí fazia parte desse time nosso. E eles trouxeram outro goleiro também, Jerônimo. Jerônimo era um cara diferente, assim, totalmente diferente, em todos os aspectos que você pensar. Né? E profissionalmente também, era um cara muito diferente para ser goleiro, era um cara que era bom debaixo das traves, era um cara que saía para o jogo, era um cara que fazia gol, era um cara totalmente diferente. E totalmente diferente das minhas características como atleta. Aquele ano foi um dos anos que eu menos joguei, querido, em todos os anos que eu estive aqui jogando futsal em Paranavaí. Se eu não me engano, eu joguei 1 ou 2 jogos no ano todo. Você imagina, talvez 9, 10 meses de trabalho. Trabalho duro, querido. Todos os dias. Acordar, ir para o treino, voltar de bicicleta para casa, voltar para o treino de novo, treinar, viajar, jogar ou não jogar, ficar no banco, voltar. Mas no momento mais importante, talvez nas 2 partidas mais importantes daquela temporada, quem que estava jogando? Era eu. Era eu. E se eu não tivesse me preparado, querido, durante aquele ano todo? E se eu tivesse vestido aquele manto de insatisfação, como muitos atletas fazem, veste um manto de insatisfação. E ó, não tá mais nem aí. Leva os treinos nas coxas, faz do jeito que quer, faz mal feito. Se eu tivesse feito isso, querido, naquele momento mais importante, eu não estaria preparado para fazer aquelas partidas que eu fiz aquele ano. Que, por sinal, nós fizemos 2 excelentes partidas que ficaram para a história. Tem fotos lá do Lacerda Braga, lá não era só as arquibancadas que estavam cheias, a parte de cima do Lacerda Braga, eu nunca vi tanta gente dentro daquele ginásio quando eu vi aquele dia. É muito fácil, querido, nós vestirmos um manto de insatisfação. Eu estou dando alguns exemplos peculiares da minha vida para vocês porque é muito fácil. E muitas vezes, sabe o que acontece, querido? Nós não percebemos, esse que é o problema. Nós não percebemos que nós vestimos um manto de insatisfação. E nós começamos a viver a vida um dia após o outro, um dia após o outro, reclamando, murmurando, se lamentando porque isso não acontece, ou porque aquilo não acontece, ou porque não aconteceu agora, ou porque está demorando demais. E nós não percebemos que nós estamos vestidos com esse manto de insatisfação. Um outro aspecto importante, querido, que nós estamos conversando aqui, é sobre aqueles que fazem parte ou são a solução dos problemas. Não seja, querido, somente aqueles que apontam os defeitos. Seja daqueles que esteja junto para resolver os problemas quando eles aparecem. Nós temos muitas necessidades, querido, como igreja.
Assim como o pastor Maurício deu o exemplo aquele dia, de fazer 3, 4, 5 funções aqui dentro da igreja. Nós temos todos os ministérios, todos os departamentos precisam de pessoas. Para quê, pastor? Para ser parte de resolver problema. Para botar a mão na massa e dizer, essa aqui é a minha igreja, eu faço parte dessa igreja. Eu sou parte da Caminho Vivo. Amém? Eu sou parte disso aqui porque eu vivo. Eu dou do meu tempo, eu não só dou do meu dinheiro aqui, eu não coloco só o meu dízimo, a minha oferta, que eu dou dos talentos que Deus tem me dado. Existem inúmeras coisas para você fazer aqui na igreja. Inúmeras coisas. Depois, se tiver alguma dúvida, você pode nos procurar que nós vamos arrumar um lugar para você. Não é verdade? Os pastores aqui, ó, estão tudo pronto já. Pode nos procurar que nós temos um lugar para você. Amém? Glória a Deus. Nós temos um departamento para você servir aqui. Nós precisamos valorizar, querido, as pessoas que está sobre as nossas vidas. Nós precisamos valorizar, queridos, os líderes que Deus colocou sobre as nossas vidas. Talvez você está caminhando aí num grupo familiar, talvez você está caminhando dentro de um departamento da igreja. Precisa valorizar, querido, os líderes. Precisa valorizar, querido, os pastores que estão cuidando das pessoas, que estão pastoreando essa casa. Nós estamos aqui faz um tempinho já. E eu vi, querido, muitas pessoas que depois que o pastor Ailton se cansou e a pastora Lígia comunicaram que iam se afastar do ministério, muitas pessoas se lamentando. Mas muitas dessas pessoas, quando eles estavam pastoreando, não valorizavam o trabalho deles, o quanto eles eram fiéis, querido, no cuidado com a igreja. Muitos já não estão mais conosco, mas glória a Deus porque existiam pessoas que valorizavam eles naquele tempo e continuam valorizando até hoje. Isso da mesma forma aconteceu com o pastor Fábio Gabriel e a pastora Juliana aqui em Paranavaí. Estiveram conosco aqui durante 5 anos e muitas pessoas foram se dar conta do quanto eles foram importantes para nós depois que eles já tinham ido embora. Depois que eles já tinham tomado a decisão de não estar mais aqui na comunidade. Valorizem, querido. Valorizem os pastores que estão sobre as suas vidas. Amém? Valorize as pessoas que Deus colocou sobre a sua vida. E se você ainda não faz parte de um grupo familiar, se você ainda não faz parte de um departamento, tem alguém, tem um líder, tem um homem, uma mulher de Deus esperando por você lá. Amém? Quarto e último aspecto que eu quero compartilhar com você. Nós vestimos esse manto, querido, de insatisfação quando nós deixamos a murmuração entrar no nosso coração. Murmurar, querido, é praguejar, é reclamar, é criticar. A murmuração, ela ofende a Deus. Você sabia disso? E é muito fácil murmurar. É muito fácil murmurar. Se nós voltarmos, querido, lá na história, lá no princípio, ao longo de toda a história, você vai perceber que muitos homens e muitas mulheres escolheram vestir esse manto de murmuração, ao invés de vestir um manto de gratidão. Deus, querido, de uma forma sobrenatural, tirou o povo do Egito depois de 400 anos de escravidão. Tirou o povo, resgatou o povo com milagres sobrenaturais, alimentou o povo de forma sobrenatural através do maná, através de codornizes. Saiu água da rocha, querido. A roupa do povo não envelhecia. Sabe o que o povo fez? Murmurava contra Deus. Murmurava contra a sua liderança, murmurava contra Moisés. Sabe o que Moisés falou? Depois você lê lá em Êxodo. Esse povo não está murmurando contra a minha liderança. Esse povo está murmurando contra Deus. Não seja, meu irmão. Não se torne um homem, uma mulher murmurador. De maneira nenhuma. Não vista esse manto da reclamação. Não vista esse manto da murmuração. A murmuração, ela ofende a Deus.
Todas as vezes que nós murmuramos, nós estamos dizendo que Deus não é capaz de fazer aquilo que Ele pode fazer. Todas as vezes que nós reclamamos de algo, nós estamos dizendo que Deus não tem cuidado de nós da maneira com que Ele tem cuidado. Todas as vezes que nós reclamamos e nós murmuramos, querido, nós estamos desmerecendo aquilo que Jesus fez na cruz por nós. E de verdade, querido, Deus do céu, no fundo, no fundo, no fundo, nós não teríamos nenhum motivo para reclamar, nenhum motivo para murmurar. Mas inconscientemente, muitas vezes nós vestimos esse manto e nós não percebemos que nós estamos andando com esse manto. Nós se vestimos, querido, de um homem, de uma mulher murmurador, reclamador. E nada tá bom. E nada mais nos satisfaz. E nada, tudo deveria ser diferente daquilo que eu estou vendo, do que eu estou percebendo. Ou tudo deveria ser diferente daquilo que está sendo feito. Não se torne alguém assim, meu irmão. Não se torne alguém assim, meu irmão. Não vista esse manto da murmuração. Somos nós, queridos, que escolhemos qual manto nós vamos vestir. Ou nós vestimos o manto da gratidão e da satisfação, ou nós vestimos o manto da murmuração e o manto da insatisfação. E nós vamos viver uma vida aqui nessa terra. Para muitos, a maneira com que nós vivemos aqui não interfere na nossa eternidade. Isso é uma mentira, querido. A maneira com que nós vivemos, nos portamos aqui nessa terra interfere diretamente em como vai ser a nossa eternidade. Mas, com quem nós vamos passar a nossa eternidade? Não sei se isso gera algum temor no seu coração. Com quem você quer passar a sua eternidade? A maneira com que nós vivemos hoje interfere diretamente nisso. Esses só foram alguns aspectos para nos fazer pensar, querido, e refletir sobre como nós temos conduzido a nossa vida. Só foram alguns princípios para que abra a nossa mente e nós possamos perceber no nosso dia a dia, querido, se nós não estamos vestidos com esse manto da insatisfação. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Você pode se colocar em pé, em nome de Jesus.